Em um contexto normal, é possível passar um pano para uma derrota fora de casa contra a equipe do Cruzeiro, que vem a ser um dos melhores times do campeonato. Mas é sempre importante ressaltar: este não é um contexto normal, porque o Inter vem de 2 eliminações pela Copa do Brasil e pela Libertadores da América, porque o ano já acabou no mês de agosto, porque o Inter tem uma sequência de resultados negativos dentro do estádio Beira-Rio que deixa a torcida indignada, que o Inter apresenta problemas recorrentes e que nos últimos jogos, juntando as últimas 5 partidas talvez, não tenha chutado 10 bolas ao gol, e isso se manteve, a ineficácia ofensiva se manteve nessa derrota para a equipe do Cruzeiro. E mais do que isso, um grupo de jogadores que precisa ser cobrado, um grupo de jogadores que não dá a resposta esperada, um grupo de jogadores que tem, por exemplo, na figura do Rafael Borré, um destempero emocional que prejudica a equipe e que mostra que este desequilíbrio também está no vestiário. Não é um contexto normal e por isso eu não vou passar pano para essa derrota do Inter em BH agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente, o Inter perdeu de novo, 2-1 pro Cruzeiro lá em Belo Horizonte, era a tendência, todo mundo sabia que a grande possibilidade do jogo desse final de semana era uma derrota pelo fato de o Inter estar absolutamente desestabilizado em seu trabalho, pelo fato do Cruzeiro sim ser um bom time, um time que está em uma evolução nesse segundo semestre e está entre os líderes do Campeonato Brasileiro e é muito forte, principalmente jogando em casa, mas porque a gente conhece os defeitos do Internacional. E a gente sabe que, mesmo quando o Inter consegue uma pequena evolução em alguns pontos, o Inter não tem hoje o que é necessário para competir no seu nível, no nível que o Inter deveria estar no futebol brasileiro. O Inter está abaixo do nível que deveria competir. E o jogo de hoje, de novo, mostrou isso, mesmo que tenha uma leve evolução em alguns pontos. O Inter hoje é um time médio do futebol brasileiro. Ai, Taigor, mas o Inter gastou 27 milhões de reais e o Cruzeiro é uma SAF e gastou milhões. Quanto que é a folha salarial do Inter? Pega o ataque do Cruzeiro, tá? O ataque do Cruzeiro, o ataque titular do Cruzeiro custa menos em termos de salário do que Borré e Valência, que são 2 reservas. Então não me venham com essa de gastos, tá? Não me venham com essas de que o problema é financeiro. O problema é de trabalho. O problema é de trabalho, porque o trabalho, o elenco do Inter, que foi dito para todo mundo que disputaria em 3 competições, se tivesse um trabalho bom, era para jogar muito mais do que está jogando. Não para ser um clube médio, não para ser um time que não chuta uma bola ao gol contra o Flamengo, não para ser um time que chuta 2 bolas ao gol contra o Cruzeiro. Não um time que não consegue competir. O Inter é um time que não consegue competir. O Inter começou a partida marcando bem o Cruzeiro até, o Cruzeiro obviamente pressionando, criando chances. O Inter teve um bom controle de meio campo, eu entendi, com o Alan Rodrigues, que vem sendo o melhor jogador do Internacional nesses últimos jogos. O Alan Patrick cresceu um pouco do ponto de vista de participação no jogo. Eu acho que o Alan Patrick teve um pouco de liberdade para conduzir as ações. Mas isso não virou chance de gol, gente. O Inter não chutou a gol. O Inter não chutou a gol. E apesar de estar com o jogo sob seu controle, cedia oportunidades para o Cruzeiro. O Lucas Romero chutou uma bola que o Rocher fez uma defesaça. E aí depois o Matheus Pereira acha um golaço. Um toque de primeira por cobertura no Rocher, que estava mal posicionado. E um golaço no Mineirão do camisa 10 do Cruzeiro. O Inter dá uma resposta rápida. O Ricardo Matias, garoto de 18 anos de idade, é o melhor jogador ofensivamente do Internacional. Ele faz parede, ele ajuda na construção, ele ganha bolas pelo alto, ele não teve nenhuma bola para finalizar. Coitado do Ricardo Matias, morre de fome sendo um garoto de 19 anos e ele não deixa de brigar e ele não deixa de ajudar. Custando bem menos, tá? Do que Valência, Borré, custando bem menos. O Inter consegue uma jogada pelo lado esquerdo, um bom passe do Bernabé, o Tabata, que fez um bom primeiro tempo, dominou, driblou um belo chute 1-1. Jogo bom pro Inter. O Inter estava jogando de alguma maneira bem, controlando o meio, mas não conseguia criar.
O time do Inter, de novo, é um time que hoje, no meio-campo, conseguiu fazer algumas coisas, mas do meio pra frente não consegue criar. O Ricardo Matias morre de fome. O Wesley é inoperante. O Alan Patrick hoje participou muito mais da construção do meio-campo, mas não conseguiu chegar perto da área. O Inter é um time que não consegue criar. E o que acontece quando o time não consegue criar? Ele acaba cedendo a bola para o adversário, ele acaba cedendo espaço, oportunidade para o adversário. E foi o que o Cruzeiro fez. No segundo tempo, o Cruzeiro mandou no jogo. No segundo tempo, o Cruzeiro mandou no jogo. Começou a criar chances, crescer na partida e fez o gol ao natural. Numa saída errada do Bernabé, o Wesley perde a bola, o William dá um passe nas costas do Richard pro Caio Jorge, matador, sair na frente do Rocher e não desperdiçar com uma cavadinha, um golaço dele que é o artilheiro do campeonato e um jogador que faz a diferença e que ganha menos do que o Ener Valencia e que o Borré. Pra deixar claro, tá? O Caio Jorge ganha menos do que o Ener Valencia e que o Borré. E o Inter vai pra mais uma derrota. É óbvio que é crise, gente. É óbvio que é crise, não tem como não ser. Perder pro Cruzeiro é normal, em determinado contexto. No contexto atual do Inter, essa derrota ela se soma uma série de coisas que tá perdendo a paciência do torcedor. Como é que eu vou explicar pro torcedor? Não, é normal perder pro Cruzeiro quando o torcedor tá de cabeça inchada de 5 derrotas consecutivas. Como é que eu vou explicar pro Luciano, lá de São Paulo, torcedor colorado que eu conversei hoje, que diz, cara, eu não aguento mais o Roger. E não é sobre o jogo do Cruzeiro, é sobre toda essa sequência que o Inter tem. A sequência que tira o ânimo do torcedor, tira o tesão do torcedor, tira tudo do torcedor. O Inter precisa de uma cirurgia. O Inter precisa de uma cirurgia, porque se for evoluir lentamente, não vai evoluir para lugar nenhum. O Inter precisa de uma cirurgia para melhorar e dar um pico rápido. E mudanças estruturais para o ano que vem nem se fala em termos de elenco, tá? Pelos jogadores que estão ganhando tanto e que não estão rendendo. E aí eu não vou falar sobre o Borré, ou vou falar sobre o Borré. O lance do Borré é patético, o lance do Borré é vergonhoso. Eu tenho certeza que ele vai pedir desculpas depois pela infantilidade, mas é patético. Um jogador que tem a expectativa que o Borré gera, cara, ele tinha que fazer e se destacar por tantas outras coisas, se destacou por um lance patético. Ele perde a bola num carrinho do jogador do Cruzeiro que entra firme, entra forte nele, e ele apela, ele dá uma entrada criminosa. Até para ser suspenso, ele vai direto em cima na perna do adversário. Ridículo o que o Borré fez, como tem sido ridículo o que alguns jogadores têm apresentado nos últimos jogos. Crise, o Inter perdeu de novo, que era a tendência, e agora o Roger tá de novo na corda bamba. Tem uma semana pro jogo contra o Fortaleza para tentar reverter isso. Parece que vai ser o ultimato do treinador colorado de fato. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!